Olá, caríssimos estudantes, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui na aula anterior, que é o desenho de figuras geométricas, né? Aula 4B, do software Autodesk AutoCAD 2022. Desenhos para as edificações. Bom, na aula anterior a gente só explorou as ferramentas de desenhos em função de como poder desenhar figuras geométricas. Agora, nesta aula, nós vamos tratar exatamente de poder desenhar, como falado na aula anterior, essas figuras. Vou começar desenhando essa. Então vamos entender primeiro o que é essa figura. É um triângulo equilátero com os ângulos de 60 graus, que o lado tem 150. Depois eu junto esses três triângulos formando esse elemento. Depois eu faço um círculo com raio de 75. E depois eu posso fazer essa figura. Ok? Então vamos ao AutoCAD. Eu estou aqui na tela, inclusive, da aula anterior. Vou apagar os elementos que estão aqui. E vou começar o procedimento. Vou desenhar com line. Então, clico na tela, meu sentido está indicado, 150 de tamanho. Vou aproximar com o zoom aqui e posicionar centralizado na tela. O que eu tenho que desenhar agora? Uma linha que tem um ângulo, nesse sentido aqui, de 60 graus. Na hora que eu faço essa indicação desse jeito, ele me indica do lado de cá 90 graus e me pede um valor. Então, eu tenho que indicar o valor, que é 150, e o ângulo que eu quero fazer, que é desse ponto até chegar no meu 60, que é os 90 mais 30 graus. É isso? Aqui eu tenho 60, eu tenho 90, se eu fizer uma linha reta aqui, 90 até aqui. Então, para poder completar, 90 do lado de cá, 30 graus. Então, vamos para o AutoCAD. Então, eu vou digitar 150. Nesse caso aqui, eu não posso usar a vírgula como separador de direção que eu quero, se é X ou Y ou Z, mas eu quero é ângulo. Então eu tenho que usar a tecla de Tab no teclado. Aquela seta que fica acima do fixador de maiúsculo, né, que tem uma setinha para a direita ou para a esquerda. Na hora que eu clico nela, pula para a minha quadrícula de ângulo. E eu vou digitar 120 graus e vou dar Enter. Fez a minha linha. Ou seja, vou dar só o ESC aqui, não precisava, mas aqui ó, eu tenho 60 graus. Como que eu fecho o triângulo? Posso clicar aqui ou posso novamente usar a função de desenho com ângulo. É muito mais fácil, é somente clicar. Está pronto o triângulo. O que eu quero fazer? Eu quero repetir a figura aqui do lado, né? Então, eu posso fazer como? Copiar essa figura, Enter, é o que eu quero selecionar. Vou clicar neste ponto e copiar até este ponto. Ou seja, dupliquei o triângulo de forma de precisão, ou seja, peguei o ponto final daquela linha e trouxe no final da ponta limpa, para que forma que eles fiquem juntos aqui. E agora eu desenho uma linha na parte superior. Comando Line, entra no teclado, clico no Endpoint, clico no Endpoint e dou ESC. Lá na figura, fala que eu tenho que fazer um ângulo, um círculo com raio de 75 graus. 75 de raio, desculpa, o comprimento dele. Se aqui é 150, metade exatamente. Então, eu posso usar qualquer função de arco ou círculo e cortar para poder desenhar isso. Eu posso usar um arco, cujo eu sei o raio, começo e o raio dele, começo, final, né? E o raio dele que é de 75. E agora eu faço o espelhamento. Mirro, clico, Enter, clico, clico de novo na tela e apago, quero apagar o anterior. Posso usar outras funções. Vou apagar. Arco, começo e direção. Começo, fim e direção. Também fez um raio de 75. Posso desenhar um círculo, cujo eu pego o meio do segmento, Shift apertado junto com o direito do mouse, pego o midpoint, pego e aqui eu descrevo o tamanho do meu raio, clicando na tela. E corto o que está de excesso.
trim, e venho cortando, que eu não vou usar enquanto desenho. Posso também, nesse caso, fazer a função de mirror, né? Posso espelhar esse círculo para o lado de cá, como posso também espelhar esse círculo para o lado de cá. Vou lá na seção de espelhamento, mirror, seleciono o objeto, vou começar por esse. Enter. Onde que eu faço um espelho para poder espelhar nesse sentido? Vou clicar aqui e vou experimentar, olha. Vou soltar o meu ortogonal. Olha o que acontece. Então está dizendo, se eu fizer um espelho exatamente nessa linha, ou seja, peguei o endpoint aqui, o endpoint ali, ele me espelha corretamente. Né? E dou. Aqui eu não quero apagar, então mantenho novo. Né? Ah, bom, poderia fazer do outro jeito. Posso. Mirror, clico, Enter, faço minha linha de espelhamento central, vou ligar o ortogonal para não ter erro, e clico novamente. Quero manter os dois, clico no novo. Ok? Poderia até ter feito de uma outra forma, ter feito somente isso aqui, já espelhado, com o círculo, não, feito a linha, line, ponto, ponto, e espelhado esse para cá, mirror, enter, espelho, daqui para cá. Não. Para terminar minha figura, que ela é também um espelho, uma da outra, né? Vocês estão vendo ali. Eu mirro, MI no teclado, Enter, clico, seleciono o objeto, clico novamente na tela e não apago. Está pronta a primeira figura. Ok? Tranquilo? Fiz até várias funções para vocês poderem ver que é possível desenhar de diversas formas. Não existe uma forma correta, existe desenhar com precisão, dentro das medidas que foram solicitadas. Tá? Vamos partir para o segundo, que é um desenho um pouquinho mais chato. Vamos analisá-lo. Tem um quadrado de 120, eu pego esse quadrado e divido ele em 3 figuras, um retângulo e 2 quadrados, de forma a ficar cada um desse quadrado com 55 de lado, espaçamento de 10 entre cada um, e esse aqui 55 por 120. Depois a repetição acontece desse jeito e depois do outro jeito, sendo uma repetição. Esse aqui copia desse, copia desse, copia desse, copia desse. Então vamos lá para o AutoCAD. Primeira coisa, vou fazer um polígono, né? Um polyline. Clico, 120, Enter, 120 para cima, Enter, 120 para o lado esquerdo, Enter, fechei minha figura. Bom, fiz o polyline, mas não foi a figura mais interessante. Por quê? Eu vou ter que explodir. Explodir com Explode. Agora eu tenho 55, 55, 55, 55. Offset. 55 é o valor que eu quero. 55, 55, 55. Aqui no meio já ficou minha medida de 10. Vou ter que fazer um offset de 10 daqui para cá. Eu já tenho a medida de offset de 10 aqui. Por quê? Eu verifiquei no desenho, é que eu estou projetando e eu sei. Então eu vou lá de novo. Enter, Enter novamente para ativar a função de offset, e ele me pede um valor. Eu posso digitar, mas eu posso vir, clicar, cliquei, assumi o valor de 10 e fiz aqui. Pronto, tenho o meu retângulo, os meus 2 quadrados. O que eu tenho que fazer agora? Cortar. ESC no teclado, trim e corto. Lembra que a gente pode fazer clique segmento assim, né? Cortei, cortei, apaguei cortando. Fiz o meu elemento. Bom, agora eu tenho que copiar, mas eu tenho que copiar deixando um espaço aqui de 10 centímetros. Vamos raciocinar. Daqui até aqui tem 120 centímetros. Mais 10, 130. Então, se eu copiar esse objeto, dando o valor correspondente à diferença, eu consigo solucionar o problema. Selecionei o objeto, Enter, clico na tela,
Então eu tenho que trazer para cá. Se eu observar cá embaixo na ponta do mouse o valor que está me falando, já está me dando indicativo. 129 centímetros, eu quero 130 e dou Enter. Ok, copiei. Posso de novo fazer, olha. Continuo com o valor de somatória, 260. Ou eu posso vir agora, selecionar o objeto, dei um ESC para sair da função, seleciono o objeto novamente, dou Enter, clico aqui e vou copiando, repetindo a função. De copiar com uma distância de precisão. ESC para sair fora do comando. Para baixo, a mesma lógica. Eu tenho que copiar, vamos lá no desenho para a gente poder verificar lá. De novo, eu tenho a repetição no sentido, descendo vertical. Né? Então, eu tenho que copiar de novo para baixo. Copiar, seleciono, Enter, copio para baixo. Quanto? De novo, 130. Não era um quadrado de 120 por 120? 130. Posso de novo repetir, 260. Fiz a minha sequência de 3 linhas e algumas colunas. Essa que sai do comando. Só que este aqui está errado. Essa linha, ela começa com o quadrado cheio. Vamos conferir? Olha lá. O contrário, né? Fica intercalado um com o outro. Então, aqui, se aqui está cheio, aqui tem que estar com 2, aqui tem que estar com cheio, depois com 2. O que eu faço? Apago esses elementos. Estou selecionando e dando del. Selecionei, del no teclado. E agora eu movo esse pedaço para lá. Mover. Seleciono o que eu quero mover. Janela azul, porque só pego o que estiver totalmente lá dentro. Enter. Movo desse ponto para esse ponto. Fica alinhado. E copio esses dois quadrados para o ponto de lá. Copiar. Vou até aproximar a imagem. Trago os objetos que eu quero para ser copiados. Enter. Posso pegar este ponto. Posso pegar este ponto. Né? Posso pegar o midpoint, que não é muita função. Vou pegar aqui e levo para lá. Feita a segunda sequência. Ok? Tranquilo? É treinar as funções que a gente aprendeu. Próximo. Esse aqui, ele tem uma coisa interessante que a gente tem que lembrar. Né? São 2 círculos. Aqui eu tenho uma concordância de um círculo até essa parte de baixo. Então, fica aqui esse arco descrito até aqui. E esse arco descrito daqui até chegar no meio do círculo. Depois você repete essa sequência, tá? Para depois a gente criar, né, aquele desenho de piso de Copacabana, né? Repetindo ele 150 centímetros. Então, o meu círculo é de 30, a distância entre eles, 50. Tranquilo? Então, vamos lá. AutoCAD, círculo. O meu diâmetro, ele é de 100. Então, aqui está me pedindo o raio. Então, 50. Enter. Vou copiar esse círculo para cima, 50. Copiar, Enter. Clico, 50. Já achei meu primeiro elemento, ou seja, eu tenho que ter um arco daqui até o meio e de novo até o meio. Então, eu vou pegar o ponto aqui. Esse ponto, como os arcos, os círculos são de 100 e a distância é de 50, então esse ponto que está aqui é exatamente o centro desse círculo, que também é o quadrante desse círculo aqui. Linha, vou me aproximar aqui, eu não pego nem centro e nem quadrante. Shift mais o direito do mouse, vou pegar centro da geometria. Clico e faço a linha. Tá? Vou repetir ali embaixo. Centro. Peguei embaixo. Ó, se eu vier lá e pego de cima. Se eu clico no objeto, pego de baixo. Ok. Esse aqui
termina aqui, salvo engano. Vamos conferir? Ó, começa para baixo do encontro, né? Do encontro dessa linha com a outra, vai até aonde? Até no centro dela. E essa outra aqui desce até o encontro com o centro do outro elemento, né? Ele vem até aqui, que é o centro dessa figura aqui, tá? Então tá. Então eu tenho que agora apagar. Trim, eu tenho que manter, apagar isso, isso, isso. ESC e apagar essas linhas. O que eu tenho que fazer agora? Se vocês repararem, é um espelhamento. Eu espelho e reespelho ele, né? Então vou lá. Espelhar. Enter. Nesse sentido. Não quero apagar. Depois eu vou espelhar novamente. MI no teclado. Enter. Clico. E vou espelhar nesse sentido. Era no sentido de cima, mas não tem problema. E agora aqui eu quero apagar. E vou mover essa figura desse endpoint. Opa. M no teclado. Mover. Seleciono. Enter. Ponto no endpoint. Agora, de novo, para continuidade, esse segmento ele é cortado. Mirror, seleciono, vou pegar o centro dessa circunferência, Shift, direito do mouse, centro da circunferência, desculpa, Mirror, esse elemento, Enter. Agora, o meu ponto básico, ele é o centro da circunferência, espelho para cima. Não apago. Aqui eu quero continuar com esse ponto até chegar lá. E aqui eu quero cortar esse segmento. Vou primeiro cortar. Cortei. E aqui eu tenho que prolongar essa linha até chegar nessa outra. Certo? Do lado do trim, a gente tem o extend abaixo. Seleciono até onde eu quero estender e clico. Fiz um pedacinho. Esse pedaço se repete, se complementa. Então, de novo, eu tenho que fazer esse pedaço e fazer a concordância. Mirror. Esse ponto aqui é a finalização, né? Enter. Shift direito do mouse. Centro da circunferência. E clico para cá. Não apago. Aqui agora eu dou continuidade. Extend. Clico para estender. Trim. Vou lá de novo na setinha do lado. Trim e corto. Agora eu consigo fazer a repetição até o ponto que eu quero. Eu tenho que repetir o quê? Esse segmento aqui. O início é diferente do final, né? Agora eu copiando esses elementos de ponto a ponto, está finalizado. Copiar, clico, 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 clico. Para finalizar, eu tenho esse pedaço aqui, ó, que tem que encaixar ali, certo? Como é que eu faço? Aqui eu já fiz de propósito deixar, olha, se eu pego o meio desse elemento aqui, eu espelho tudo para lá. Mirror, centro da circunferência de novo, clico para baixo, espelhado. E agora eu quero descer copiando 150. Copiar, seleciono o objeto, Enter, clico na tela, digito o valor 150. Quero continuar, 300. Quero continuar, 450. Está copiando, eu estou só digitando a sequência de valores somatórios um com o outro. Está desenhado aqui o piso Copacabana. Deixa eu ver. 19 minutos, só acho que dá tempo de fazer mais um. E deixo os outros para vocês resolverem
aí enquanto elementos, tá? Vou deixar esse arquivo para vocês poderem baixar lá no link. Acho que eu vou conseguir fazer isso. Então vou fazer esse objeto aqui agora para vocês, que também é interessante, que a gente vai usar aqui a função de quadrante, tá? 100, 30, uma bolinha em cada quadrante, pegando pelo centro, tá? Então vamos lá. Bolinha de 100, círculo. Agora eu vou pegar a função de diâmetro, clico, é 100 mesmo que eu tenho que digitar, e vou desenhar de novo uma bolinha pelo centro. Só que eu já vou pegar cá em cima o ponto de quadrante, né? Deu o scroll do mouse, né? Então, direito do mouse, quadrante. Ele achou um docinho de leite. E eu quero quanto? 30. Já desenhei. Eu quero pegar esse objeto e copiar ele nesses cantos. Copiar. Enter. Selecionei o objeto. Dei o Enter. Copiar a partir de que ponto? Do quadrante. Shift. Quadrante. Peguei. Shift direito do mouse. Quadrante. Colo. Enquanto não dá o ESC, não sai da função. Shift direito do mouse. Quadrante. Shift direito do mouse. Quadrante. OK. Também funciona. Está desenhado. Tenho que apagar essas bolinhas aqui agora. É isso? Só que no sentido da horizontal, esse círculo ele é colado com uma única bolinha. Vou reparar lá? Olha lá. No sentido vertical tem duas bolinhas de 30. Ali uma bolinha de 30 que vai unir cada uma das figuras. Embaixo, a face, né, o quadrante de cada bola que me faz isso. Então eu vou primeiro copiar o quê? Isso aqui, ó. Esses elementos, pessoalmente. Mas eu quero pegar este ponto, copiar para cá. Copy, quadrante, função quadrante, e trago para onde? Para cá. Só que eu fiz errado. Por quê? Eu tinha que copiar ao contrário. Daqui para lá, porque senão ia ficar duplo essa bola. Copiar, aqui o quadrante, peguei, e aqui o quadrante é o centro dessa figura. Eu vou pegar o centro para a gente treinar. Centro. Aproximo, ele me pega o centro. Está desenhado. Aproximo, ele me pega o centro. Está desenhado. O que eu tenho que fazer agora? Para não ter menos retrabalho. Já apagar essas linhas. Trim. Olha, quantos cliques eu estou dando? Se eu tivesse feito isso antes de copiar, não teria dado essa quantidade de clique. Feito agora. Vou copiar. Copiando. Isso aqui. Agora já tem até um outro ponto que vai mais rápido, porque eu tenho a interseção desta linha com esse ponto. Então, eu vou clicar ali. E para descer, eu posso copiar tudo. É o quadrante desse círculo no quadrante inferior do círculo lá de baixo. E posso repetir. De novo, quadrante. De novo, quadrante. Docinho de leite. Está aí feito. Bom, fizemos aí 4 figuras. Tem outras 2 que é para vocês poderem pensar um pouquinho e poder conseguir fazer esses exercícios. Tá bom? Que é fácil. Aqui você tem que fazer o quadrado, fazer uma diagonal. Pela diagonal você faz a rotação. Depois redesenha o quadrado ou copia esse quadrado com a função de rotação. Vou fazer. Vai ficar um pouquinho extenso, mas vale a pena. Então eu vou lá agora fazer sim um retângulo, que é um quadrado particular, de tamanho de 100. Aí eu uso a função de vírgula por 100. Né? Cliquei nesse ponto, ele foi 100 no sentido de x, 100 no sentido de y. Achou ali. Vou fazer uma diagonal,
que na verdade nem precisava, vou fazer com a diagonal, feito está lá no exercício, e vou rotacionar o quê? O quadrado pelo centro da figura, pelo meio dessa linha. Direito do mouse, midpoint. Desculpa. Seleção, Enter. Agora me pede o ponto. Então eu vou lá no midpoint daquela linha e clico e vou rotacionar. Tá vendo que aqui ele está, se eu posicionar o mouse numa certa posição que ele já está migrando a figura a 45 graus, o que eu sempre falei para vocês? Observe a linha de comando. Eu já posso fazer uma rotação, está cá embaixo, como cópia. Vou desligar o ortogonal para vocês poderem visualizar. Cópia. Se eu clicar em cópia, vai manter esse quadrado original e vai me fazer com que essa outra figura aqui seja copiada por cima da outra. Manteve e agora eu tenho que rotacionar quanto? 45 graus. Ou posso clicar simplesmente aqui, na quina do outro quadrado. Tá? Cliquei. Pronto, copiei, rotacionei copiando. Vou fazer de novo, para vocês poderem ver que nem a linha diagonal eu precisava fazer. 120,120. Fiz um pouquinho maior. Existe um centro geométrico dessa figura. Se eu for lá em rotação, selecionei, Enter, direito do mouse, centro geométrico de uma figura. Cliquei. Se eu aproximo aqui, ele já pega aquele centro geométrico. Então, de novo, eu vou lá na função copiar, ou C no teclado, também Enter, e vou digitar o ângulo que eu quero, 45 graus. Pronto. Trim para cortar. Agora fica fácil, né? É só colar a figura em cada uma de vértice e vértice. Colar no AutoCAD e copiar. É bom que aqui eu mostrei para vocês a função de rotacionar com cópia. Quero ser mais rápido, posso vir também pegar tudo, um monte junto, né? E pego deste ponto naquele ponto. Mesmo posso fazer copiando para cima, copiando para cima. Ok? A última, então, para finalizar, que é um triângulo. Nós já fizemos a figura de triângulo. E, de novo, rotacionar pelo centro, vai dar rotação central aqui, né? Pelo centro geométrico desse triângulo, eu consigo fazer essa figura. Ou eu posso desenhar e ajustar essa posição também, para depois conseguir fazer esse objeto aqui. Tá? Que é o quê? Eu estou colando, ó, esse triângulo no outro triângulo para poder fazer essa figura. Então, vamos lá. Vou fazer o triângulo, deixa eu ver a medida dele aqui novamente, 150. Ok. Então, 150. Vou fazer com polyline, porque eu quero pegar de uma vez só. Então, é 150, Enter, para cima, 150, Tab 120 e fechei. Fizemos na aula anterior, só que agora um polyline. Vou rotacionar ele pelo centro geométrico, Enter, centro geométrico, pego e vou dar uma rotação de quanto? De 45 graus de novo. Opa, perdão. Rotacionar, RO, 180, né? Shift, centro geométrico. E a rotação, vou até ligar aqui o ortogonal. Copiando. E vou rotacionar ele 180 graus. Posso digitar ou clicar. Agora é copiar. Como é que eu estou copiando? Estou colando este ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto. E copiando ele deste ponto, neste ponto. Está aí feito. Ok? Combinado? Ficou torto, né? Se você reparar aqui, está torto, porque na hora que eu digitei não estava ligado ortogonal, mas está um triângulo de 360 equilátero. Vou refazer, vocês vão poder falar tá errado. Polyline, clico, por isso que é importante estar ligado ortogonal. 150,
50, tab 120. Fechei. Agora ele está reto, né? Na horizontal. Vou copiar rotacionando. Eu poderia rotacionar primeiro, né? Copiar. Olha, poderia copiar. Venho cá, rotaciono. Né? Vou lá aproximar um do outro. Colar. Depois vem cá e mandar para cima. Feito tá lá no desenho. Desse ponto para cá, 35. Né? Eu colo ali, ó. Mover. Colo esse ponto até aqui. Perpendicular. Movo novamente. E deixo 35. Está lá desenhado. Do mesmo jeito, processo mais difícil. Mas também funcionou. Copiar. E agora eu copio e faço ele nesse sentido e faço no outro sentido. Certinho? Bom, desculpa, a aula ficou um pouquinho longa, mas é bom que nós fizemos todos os desenhos aí, o passo a passo de cada um deles. A função desse exercício geralmente é fixar os comandos de desenho e os comandos de edição de desenhos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se acharam legal, dá um joinha aí, compartilhe com os colegas, se inscreva no grupo, aí no canal, né? Que é legal para poder chegar a mais pessoas. Então, até logo. Um grande abraço e sorte.